E aqui estamos de volta e com certeza eu tive o privilégio de ter a Samila em acordo para a gente continuar um assunto muito importante. Olha, gente, hoje fica aí sintonizado, porque se você não tem esse assunto que a gente vai estar discutindo para você, com certeza você vai aprender algo para ajudar alguém. Então não é válido esse programa. Segura aí com a gente. E muita alegria que você está aí com a gente, porque realmente eu fico tão feliz durante a semana tendo os feedbacks, as mensagens que eu recebo. E se você tem mandado essa mensagem pra gente, muito obrigada por estar interagindo e obrigada por estar aí no canal e você estar falando com outras pessoas. E esse assunto de hoje é um assunto que é muito especial para o meu coração, porque é um assunto que eu tenho desejado há muito tempo ter a coragem de falar sobre ele, mas tudo tem a hora certa, tem o momento certo, com a pessoa certa. Eu acho que desde quando eu ouvi a primeira vez o seu CD, né, uns 15 anos atrás, quando eu ganhei um CD seu sobre esse assunto, e eu quero que você cumprimente, fale do assunto e vamos assim já interagindo já logo de início. Boa noite, Silvinha. Bom demais estar aqui com você mais uma vez, gravando esse outro programa, né? Nós fizemos um programa sobre ciclos, saber encerrar ciclos, e agora nós vamos falar sobre abuso sexual. O que abuso sexual pode provocar numa pessoa, como fazer prevenção do abuso sexual e que atitude tomar se você sabe de alguém que está sofrendo abuso sexual. Então vamos dar uma pincelada nesses três tópicos assim, dentro desse tema abuso sexual. É um assunto que só o nome já dá aquele... Ai, meu Deus, por favor, não quero falar. Principalmente quem já passou por isso, você é a primeira pessoa que quer fugir do assunto. Não quer ser exposto, não quer falar. E quem está passando não tem coragem, porque parece que um espírito que adormece a pessoa de não conseguir abrir a boca para falar. Você pensa que é uma coisa muito estranha e você não fala. Outros não sabem nem o que está acontecendo, não sabem como falar também. E outros estão lá já muitos anos, já uma pessoa que já está nos seus 60, 70, 80 anos de idade e passou por toda a sua vida carregando esse peso, essa angústia, essa tristeza, porque não conseguiu enfrentar esse nome, né? Abuso sexual. E é um assunto que, assim, se a gente for pegar as estatísticas, né? Eu tenho a minha pastora, né, da Igreja Videira, a pastora Márcia, ela tem umas estatísticas, porque o trabalho dela é primordialmente com as crianças, então ela pega estatísticas que é assim, assustador. É assustador, parece que por minutos, por segundo, a quantidade de crianças que estão sendo abusadas sexualmente é assim, de tirar o seu fôlego, de tirar suas forças, suas energias. E nós vamos aqui, assim, rasgar o verbo mesmo, sabe? Porque chegou a hora, gente, de fazer alguma coisa para você mesmo se curar e para a gente conseguir resgatar mais crianças aí e para algumas pessoas que são os abusadores, que nem sabem que você está fazendo um estrago tão grande na vida das crianças. Né? Então a gente sabe o que a gente está falando aqui. Fala, doutora. Tá, então vamos definir direitinho primeiro o que é abuso sexual, né? Abuso sexual é quando uma pessoa mais velha, ou seja, de uma idade maior do que aquela outra, toca nos órgãos sexuais, né? Toca nas partes íntimas, ou faz uma pressão psicológica, né? Obrigando aquela pessoa que é mais nova a aceitar um ato sexual ou aceitar tocar nos órgãos sexuais dessa pessoa que é um pouco mais velha. Isso é abuso sexual. Abuso sexual também pode ser com palavras, né? Colocar essa pessoa de frente a palavras palavras que são usadas, né, para atos sexuais, palavras obscenas, ou colocar essa pessoa menor, que pode ser uma criança ou um adolescente, diante também de filmagens, de vídeos pornográficos. Isso também é abuso sexual, né? E aí, diferenciando um pouquinho o abuso de estupro, estupro é quando há uma penetração, né, parcial ou completa do pênis na vagina, ou do pênis no ânus, né? Isso seria o estupro, quando uma pessoa não está permitindo e a outra está fazendo isso de uma forma violenta e forçada.
E o abuso sexual é mais de toques, de palavras, de carícias indevidas, sem que haja uma penetração completa indevida. Então, se há o abuso e o estupro, isso configura 2 crimes. Por que isso acontece? Voltando um pouco na história, né, nós estamos no século XXI, mas vem aí todo um histórico de que muito antigamente, lá na pré-história, né, até antes de Cristo, os homens podiam ter várias mulheres. E nem se sabia de que idade eram essas mulheres, né? Podiam ser crianças, adolescentes, né, bem novinhas, meninas. Minha avó casou com 13 anos de idade. Então, 13 anos de idade é uma criança. Como que uma pessoa de 13 anos de idade tem condição já de ser dona de casa, de fazer sexo, de ter filhos, né? Então, assim, isso podia... O marido dela era 15 anos mais velho que ela. Isso é abuso sexual. Hoje, isso é considerado crime, sim, né? Mas, muito antigamente, era normal que os homens podiam ter várias mulheres ou se casar com mulheres muito mais novas. O estudo, a evolução do mundo chegou à conclusão de que a criança, ela não tem condição de decidir por si só esse momento sexual. E 2 pessoas, a partir do momento que têm 18 anos de idade, elas podem decidir. Se 2 pessoas de 18 anos de idade já podem decidir que querem ter sexo, você pode ver que uma de 16, entre uma de 16 e uma de 18, tem muita diferença aí ainda na evolução, no entendimento do que esse de 18 já pode ter e o 16. Então, até isso já configura um abuso sexual. Se uma pessoa, uma criança, uma adolescente de 16 anos está se relacionando com um de 18, é claro que ele vai ter uma condição de dominar a mente, de persuadir, de dominar a mente da de 16 muito mais, né? Imagina um de 20, de 26, de 30, de 40. O que pode acontecer? Essa de 16 ainda não tem a mesma condição que o de 20, que o de 30, não é? E quanto mais os pequenininhos, né? Vamos lá. Agora vamos ver quem são os abusadores. Os abusadores são as pessoas que estão próximas, seja dessa criança ou desse adolescente. Os abusadores geralmente são os mais próximos, os que já têm um vínculo afetivo com essa criança ou com esse adolescente. Pai, mãe, por incrível que pareça, né? Às vezes ninguém fala que mãe abusa. Tem muitas mães que abusam. Nós tivemos um caso lá no Hospital das Clínicas que não descobria que situação que era aquela mãe que levava a criança para o tratamento e tudo. Se descobre um tempo depois que quem abusava daquela criança era a própria mãe, né? Madrasta, padrasto, tios, primos, vizinhos, pessoas, professores. E tem 2 tipos de pessoas que gostam de criança, Silvia. Por incrível que pareça, né? Só tem 2 tipos de pessoas que gostam de criança: os pedófilos abusadores e os protetores. Então, todo mundo que estiver cuidando de criança e de adolescente é suspeito. Será que realmente ele é o protetor ou será que ele é o abusador? Uau. Incrível isso, perigoso. Por mais que, nossa, mas é um professor tão carinhoso, tão atencioso, tão não sei o quê. Não se sabe, porque só tem 2 pessoas que se aproximam de criança. O abusador, que se passa por bonzinho, e o bonzinho que de verdade quer proteger e quer ajudar. Então é complicado. Exatamente. Eu acho que, mas assim, porque, por exemplo, quando uma criança, né, sofre o abuso, eu lembro que nessa busca toda, né, de ajuda, eu vou ser bem aberta aqui, porque acho que já chegou a hora da gente, às vezes, assumir mesmo coisas que você passa, que até então você não gosta, assim, de cobrir, porque você tem vergonha. Acho que toda criança, toda pessoa que passa por um abuso, ela sente vergonha, ela se sente confusa. É humilhante, né? E também ela pensa, se eu falar isso, vou ser rejeitada de novo. Sei lá, a pessoa não vai entender, vai me achar uma pessoa, né, suja. O problema é você. Né, a gente, né, é muito complexo isso. Por isso que, assim, a gente vai estar pincelando, minha mente às vezes vai e volta nos assuntos, mas eu quero que nesse bate-papo hoje, sabe, é um dos bate-papos mais honestos e sinceros que eu já tive até hoje no meu canal, porque eu estou entrando agora numa área que realmente a gente vai dar uma continuidade, porque eu sim estou trabalhando com crianças, toda a vida foi a minha área, porque eu pensava,
eu não quero que aconteça com as crianças o que aconteceu comigo. Então, eu, desde cedo, entrou dentro de mim esse espírito protetor. Entendeu? Na verdade, eu até não queria ter filhos, porque eu tinha medo, né, de que eu não ia conseguir protegê-los, eu não conseguiria, eu queria o tempo todo, quando, né, decidimos ter filhos, que Deus fez um milagre, na verdade eu nem podia ter, e Deus nos deu, como forma dele me curar também, porque cada filho Deus foi me curando, que né, eu não tenho que trazer os meus medos, sabe, e achar que os meus medos, sabe, vai, tipo assim, impedir a minha alegria. Como é bom ser mãe, como é bom ter filhos, e se eu não tivesse vencido aqueles medos, eu não estaria, né, hoje aqui. Então, o que eu quero, assim, que a gente entra mesmo fundo, tanto a gente falar quem são esses abusadores que faz, mas é que também, assim, às vezes a pessoa sente, eu lembro que foi muito ruim eu ouvir a pessoa falar assim, quem foi abusado se torna um abusador. Isso é muito porque você já está sofrendo o fato de ter sido abusado e você ainda tem que carregar uma condenação e um julgamento de que, você foi abusado, então você vai ser abusador. Isso foi muito, porque assim, dentro de mim sempre foi, eu queria proteger minhas irmãs, queria proteger todo mundo, porque é aquela indignação que tem dentro da gente. E assim, hoje, sabe, eu quero assim, passar uma indignação boa, é uma indignação assim, que vai te ajudar também, se você está no meu lugar, se você está numa situação que você talvez está fazendo algo com a criança sem saber que você está abusando, porque eu acho que né, muitos abusadores que eu já tive a oportunidade de confrontar, eles não faziam a mínima ideia de que aquilo estava do mal que ele estava causando, sabe? Dá a impressão assim que a pessoa era, gente, será que não tem um pingo de noção que isso é nocivo, que isso... Não, a pessoa acha que é só uma brincadeira. Mas eu não tô né? Não tô ali forçando, tô brincando, né? Tá ali, é só aquela coisa assim de... Fala mais sobre isso. Ó, você falou uma coisa que eu vou te dar um pequeno, não é grande consolo, mas é um pequeno consolo. O abusador, né, você falou aí que a estatística diz que todo abusador se torna abusador, não é todo, 70%. Então, assim, tem 30% que se livra desse mal, né? 70% dos abusadores, dos abusados, se tornam abusadores. E quem foram esses abusadores? Também foram pessoas que foram abusadas, né? Praticamente 100%, uma estatística de 99% dos abusadores, eles foram abusados. Então, como que primeiro eu preciso pensar nesse abusador? Eu preciso pensar nesse abusador como uma pessoa doente. Eu não tenho que pensar como uma pessoa que eu tenho que proteger, que eu tenho que esconder, que eu tenho que guardar. É uma pessoa doente, que precisa ser confrontada, que precisa ser levada às leis para que seja julgado e para que seja, independente de quem seja ele, que seja ele pastor, que seja ele o provedor da casa, que seja ele um padre, que seja ele, né, um grande coach, professor, seja ele líder, seja ele o vizinho que às vezes é um coitadinho, independente de quem seja, ele precisa ser confrontado e ele precisa ser julgado e pagar pelo pecado, pelo preço, pagar o preço pelo delito que ele cometeu. Porque assim você consegue paralisar aquela pessoa e às vezes até buscar um tratamento, se ela está confrontada, se ela está aberta, busca um tratamento, porque paralisa, porque esse ciclo é vicioso. A maioria abusou dos filhos, depois abusou dos netos, depois abusou das sobrinhas, abusou das bisnetas. Tem ciclos viciosos assim de uma pessoa que abusou de 4 gerações, né? Por quê? Porque ninguém teve coragem de confrontar, ninguém teve coragem de falar é uma violência, é doença, é um crime. Você precisa ser confrontado, precisa ser confrontado. Por que muitas, né, vamos falar de mães que protegem o abusador dos filhos, por que ela não tem coragem de enfrentar? Primeiro, porque ela acha que vai ficar sem o sustento da casa, quando ela não é a provedora, é esse abusador que é o provedor. Hoje tem muitas associações
que cuidam de famílias onde tem um abusador e que esse abusador é retirado para um tratamento ou para cumprir, né, qualquer pena do seu crime, essas famílias são protegidas e são socorridas financeiramente e psicologicamente também, para que elas se curem, né, desse problema, desse mal. Então, assim, tem solução para todo tipo de problema. Só que tem uma coisa, Silvinha, tem um monte de mulheres hoje que sofrem, mesmo sendo a mãe e estar com um abusador ali infiltrado na família, que elas também sofrem ameaças para aceitar, Sim, né? com E certeza. mas por que uma mulher adulta, que já sabe do mal que isso causa, ela fica dentro desse meio ali, aceitando esse tipo de chantagem, esse tipo de obrigação com esse abusador? Você sabe? Fala a sua perspectiva. O que nós poderíamos falar hoje para essa mulher que está enfrentando uma situação assim e que não teve coragem ainda de confrontar o abusador e de denunciar e de proteger os filhos, as crianças que estão ao cuidado dela? Eu vou dizer para essa mulher o seguinte: você está cometendo um crime contra você, contra a sociedade, contra o próprio abusador, porque você está deixando ele continuar sendo abusado, Complacente, né? sendo complacente, e contra toda uma geração, várias gerações de gente que vai ficar ferida. Sabe por quê? O abuso sexual, ele causa tantos danos a uma pessoa, mas tantos danos, e nós vamos falar agora nesse bloco, nesse momento agora, quais são os danos que a Silvinha vai me ajudar aqui a enumerar uma série de danos, esses danos que são causados através do abuso sexual. Primeiro, na fase de adolescência ou na fase adulta, a pessoa pode desenvolver um distúrbio alimentar, seja ele para comer demais, seja ele para anorexia, né? Distúrbio alimentar. Por quê? Porque ela não consegue lidar com essa angústia, com esse desequilíbrio, com esse entender ou não entender se ela estava fazendo uma coisa certa, se não estão fazendo uma coisa certa com ela, ela não sabe. Então, esse desequilíbrio vira uma tormenta tão grande mental que transforma numa doença, numa enfermidade, que a gente pode chamar essa primeira aí de distúrbio alimentar. Outra, ansiedade. A ansiedade, ela provoca também a síndrome do pânico, né? Que vem tirar a pessoa de todo o conforto da paz, aí ela fica totalmente desestruturada, desequilibrada, e a ansiedade pode buscar essa síndrome do pânico, a pessoa passa a ter medo de gente, passa a ter medo de tudo, passa a ter medo de um novo relacionamento, de um casamento, passa a achar que tudo está contra ela, tudo vai vir aqui, que vai vir para prejudicar, para machucar, para tirar a alegria e a paz. Acontece também um distúrbio na aprendizagem. A criança ou adolescente que está sofrendo abuso sexual ou que sofreu abuso sexual, ela tem dificuldade de concentrar, porque ela está sempre lembrando daquele mal que aconteceu ou a culpa pelo prazer que ela teve, né? Isso também acontece muito. Ela fica tipo, mas eu gostei, mas teve algum prazer e foi bom, então será que a culpa não é minha? E tudo isso atrapalha uma concentração para que ela possa aprender uma coisa que ela esteja estudando, uma leitura e desenvolver qualquer outra área que ela queira. Outro mal muito grave que o abuso sexual pode causar é que essa pessoa se torna viciada no sexo, né? Viciada de alguma forma, ela se torna uma pessoa assim, ela pode se tornar uma prostituta, porque ela é viciada no sexo, ela pensa que ela não tem mais valor, o único valor dela passa a ser o sexo. Ela não tem valor intelectual, ela não tem valor espiritual, ela não tem valor emocional, porque a única coisa que existe nela é corpo, é físico. E aí ela se torna uma pessoa viciada sexualmente. Com isso ou ela se torna prostituta, ou ela se torna cafetina, ou ele, né, se torna aliciando outras pessoas para serem prostitutos e prostitutas também, ou ela se torna uma pessoa que
não consegue falar de outras coisas. Ela só fala de sexo, ela fala muita besteira, ela fala muitas coisas obscenas. O tempo todo ela tá sexualizada, porque quando é um abuso sexual sem o estupro, ela tem desenvolve ali um prazer tão grande clitoriano e que ela fica assim, aquela pessoa aflorada, a flor da pele, tudo tem que ser prazer sexual, né? Aí isso pode gerar uma série de outros vícios também que a pessoa busca na droga, na bebida, no cigarro, alguma forma de achar outro prazer para que não seja sexo, mas não, acontece, é uma agregação de vícios. E aí é por isso também que nós vemos tantas pessoas delinquentes e tantas pessoas com problemas mentais mesmo, por causa de todos os vícios que foram agregando, motivo desse vício, desse problema do abuso sexual também. Gente, olha, esse assunto é tão importante, tão sério, que eu queria, assim, que você que está ouvindo agora, às vezes você está se sentindo, assim, um pouco desconfortável, porque não é um assunto agradável, não é um assunto que você está ouvindo e se sente, ai, que legal, vamos ouvir mais. Ele te deixa desconfortável, sabe? Você te deixa, assim, alguma coisa incomoda você, porque não é certo, não é legal, você entendeu? Então, o que acontece? Eu queria que nesse momento, você que está me ouvindo, seja em qual área você esteja visualizando esse assunto, como vítima ou como alguém que já sabe que alguma pessoa está passando, seja como for, eu queria que a gente olhasse numa janela, sabe, e pensasse assim, esse programa hoje está chegando aqui por uma razão. De alguma forma eu vou estar aprendendo algo aqui. Se for para eu que nunca tive coragem de sair, né? Aqui hoje fala muito de sair da caixa, né? Por causa de outras coisas, né? Da sua sexualidade, assim. Mas muitas vezes você guarda esse segredo aí dentro de você, isso te mata, isso te destrói. Então que esse programa hoje seja para você essa ajuda. Você vai conseguir procurar ajuda para você falar para alguém, porque é libertador. Gente, para eu estar falando aqui hoje com você, até com um sorriso sem lágrimas, sem choro, é porque já teve processos aí atrás de alguém que me ouviu, que eu pude chorar, que eu pude gritar, que eu pude realmente rasgar o verbo, como se diz. Então, assim, eu quero que esse programa hoje seja isso para você. Agora, se você está numa situação que talvez você conhece alguém ou que você percebe que isso acontece, gente, é o estrago. Vamos ver se nós conseguimos pôr uma pausa e parar esses estragos que nós estamos fazendo nas gerações. Por que hoje tem tantos casamentos estragados, acabados, tantas famílias destruídas porque a mãe foi abusada, o pai foi abusado, e aí eles não conseguem lidar com as emoções. São duas crianças, né? No programa passado nós falamos que você falou, né, que você carrega não sai as da crianças. gente, né? Não sai. Aí você leva duas crianças pro casamento que estão feridas, que estão machucadas, que estão com raiva, que estão com ódio dentro de si. É claro que o casamento não vai dar certo, essas crianças vão sofrer. E aí entra o ciclo que você falou. Então, gente, esse programa é um programa que, na verdade, não vai ficar comum, porque é um assunto que ele tem que ter uma continuidade, porque é um assunto que eu quero, se depender de mim da agora para frente, demorou tanto eu ter coragem de falar isso, que eu tô te dizendo, se eu consigo falar isso hoje abertamente, meu filho tá aqui, eu não tenho, assim, que intimidade de falar de um assunto que vai ajudar outras crianças, que o nosso desejo aqui é proteção, é realmente resgatar também, como você disse, ajudar a você se resgatar. E quando você mencionou aí dentro, fazendo um resuminho do que eu estou conseguindo lembrar, quando você disse assim que os abusadores, às vezes, eles fazem de formas que eles acham que não estão prejudicando, né? O amolestamento, por exemplo, ela é uma coisa que vai seduzindo ali sem a criança perceber que aquilo está errado. Ela continua vivendo a vida normal, ela vai para a escola, ela tá ali, se ela é música, ela tá ali tocando, e ninguém está sabendo que aquilo ali está acontecendo ao mesmo tempo, é um paralelo, né? Você começa a viver uma vida paralela. E então, gente, esse programa hoje, sabe, tem um objetivo. Se você quiser começar a escrever aí nos comentários, se você quiser pegar no privado, né? Você vai lá no nosso Instagram, o meu Instagram é Silvia Silvier Brasil. Você pode ir lá
no privado é escrever e abrir seu coração. Não fique mais sozinho. Não fique mais sozinho. Eu quero falar um pouquinho com mulheres que sofreram, né, ou talvez homens também que sofreram abuso sexual, estão hoje na vida adulta e que carregam para a vida sexual essa dor, essa angústia, esse sofrimento, né? Como passar a ter uma vida sexual saudável depois de ter vivido tudo isso? Primeiro vamos entender o que é sexo, né? O sexo é um encontro de duas pessoas que se querem e que têm maturidade para decidir praticar aquele ato de amor. Tem gente, a Rita Lee canta sexo é sexo, amor é amor, né? Mas a união do sexo com o amor é uma fusão perfeita, né? Fica o Deveria sexo ser, da o forma objetivo. que Deus realmente planejou para o homem e para a mulher. Então, primeira coisa é você entender e começar a limpar da sua mente que sexo não é uma coisa suja. O sexo no casamento, o sexo entre duas pessoas que se respeitam, que se amam, é a coisa mais linda que pode acontecer, é a fusão mais linda de corpos que pode acontecer na vida de uma pessoa. Então, assim, e aí parar, né? Começar a limpar da sua mente, o sexo é sujo, o sexo é dolorido, o sexo é para ferir, o sexo é para maltratar, o sexo é para humilhar, porque no abuso sexual é isso que o sexo faz, tá? Ele abusa, ele humilha, ele degrada, ele infringe, Envergonha, ele né? envergonha, né? Ele destrói toda a autoestima daquela pessoa e o próprio autoconhecimento do próprio corpo, porque se era uma coisa para você desenvolver com aquela pessoa que você amava e tal, você foi agredida e você não teve a oportunidade de desenvolver, né? E você entrou para esse novo relacionamento, para esse casamento na fase adulta, totalmente destruída, totalmente sem saber como desenvolver a sua sexualidade. Então, começa do zero, como se fosse uma criança que não sofreu. Primeira coisa é perdoar, tá? Você não vai perdoar porque o abusador merece. Você não vai perdoar porque o abusador vai receber um benefício. Não, você vai perdoar porque você precisa viver. Porque você precisa se libertar. Porque você precisa prosseguir. Porque a vida continua, né? Então, por isso você vai perdoar. E como que eu vou perdoar? Tem uma premissa num artigo muito especial que eu li, acho que é do Pedro Calabres, que diz, eu vou colocar aqui, né? Os abusadores são culpados de tudo, mas não são culpados. Como que eu vou dizer isso? Para você carregar uma vida daqui para frente, toda a culpa que era deles, você não impõe mais essa culpa neles. Eu estou falando para você que é adulto, né? Nós estávamos falando de crianças abusadas que o adulto tem que proteger e tem que denunciar. Agora nós estamos falando do adulto que já passou por essa situação e que precisa prosseguir a vida e que pode ser feliz. Eu posso ser feliz mesmo tendo sido abusada sexualmente? Eu posso ser feliz? É possível ter uma vida legal, equilibrada, curada, ser feliz? É possível. Eu já acompanhei muitas mulheres, né, que não conseguiam ter uma vida sexual com o marido. Elas se entregavam debaixo da coberta, elas se entregavam, assim, por obrigação, tipo, né, termina com isso logo, porque elas não tinham prazer, o sexo não era prazeroso. E aí elas passaram a pensar diferente, depois que elas perdoaram, né, os abusos que elas sofreram, que elas conseguiram se desligar dessa pessoa que foi o abusador, entrou numa nova etapa da vida e se tornaram mulheres de verdade, porque enquanto ela vive, mesmo na fase adulta, como se ela fosse aquela criancinha abusada, ela não passa a viver a vida adulta. Ela continua, ela tá grande, né, fisicamente falando, mas com a cabeça de criança abusada, e ela não desfruta dessa vida real, desse sexo adulto com o marido ou com essa pessoa, porque ela é aquela criancinha. Isso não é, esses bloqueios não fica só nessa área sexual. Com certeza, como você disse no início, que os estragos, eles abrangem
todas as áreas da sua vida. E começa, né, igual você mesmo disse, você entra na adolescência ali, já entra um distúrbio alimentar e você não sabe que aquilo é um problema, né? Você então vive ali vários anos com anorexia, com bulimia por exemplo, no meu caso mesmo, que eu sofri dessas duas coisas sem saber. Né, uma vez eu descobri o que era bulimia através de um filme. Estou assistindo um filme e a Sandra Bullock, né, que está lá atuando no filme, e ela tem esse problema. Eu falei, peraí, mas lá ela tá no filme um problema enorme, né? Ela tá ali tentando vencer e eu pensei, mas então quer dizer que todos esses conflitos pensando que por que eu sou assim, por que tá de errado comigo? Você acaba desenvolvendo doenças que são reais e que você não tem a mínima ideia do conhecimento daquela doença antes, até que você está ali vivendo e sofrendo as consequências disso. E aí entra, né, a consequência de não alimentar bem, de não dormir bem. Você vai ter a questão da sua memória, mas também as consequências são grandes. E aí você tem esses bloqueios nos relacionamentos, aí você tem bloqueios. Então, assim, eu acho que essa conversa nossa aqui, eu queria te motivar, sabe? Eu não sei se é porque eu estou aqui hoje conversando, fruto de vários processos, né? Do primeiro processo que foi de ter a coragem de se abrir com alguém, né? De procurar ajuda. E às vezes você vai abrir com a pessoa errada. No meu caso, tentar conversar com uma pessoa que não está preparada para te ouvir pode causar, às vezes, uma frustração maior ainda. Eu me fechei ainda por vários anos, porque eu pensei, poxa, se eu vou conversar, essa pessoa não deu atenção devida ou expôs você de uma forma que, sabe, você não estava esperando. Então, assim, tem várias formas que você tem que entender que você não está sozinho nesse conflito seu aí. Não importa a sua idade hoje, se você é um adolescente, se você é uma criança que está me ouvindo, ou se você é uma pessoa já adulta, uma mulher ou um homem, seja de qual lado você está, sabe? Porque às vezes a gente aqui também está falando eu queria ainda falar um pouquinho desse abusador, porque eu queria, assim, que quem está ouvindo aqui hoje ficasse tão consciente da seriedade de abusar uma criança, que você iria unir-me a mim, unir-se a nós, para formar essa corrente de pessoas que vão proteger as crianças. Então, assim, esteja consciente de que não é certo, não é normal você... É um crime. E você pelo menos brincar, por exemplo. Eu lembro que alguns abusos, a pessoa fazer perguntas que você sabe que essa pergunta é só para despertar a sexualidade que ainda antes da hora. Então, assim, não faça esse tipo de pergunta, não põe o dedo, só tô brincando, não tá machucando, mesmo que não esteja machucando fisicamente, você está machucando a alma dessa criança, você está machucando as emoções dela e você está confundindo ela. Por mais que ela responda com prazer, porque o nosso corpo, ele vai apertar no lugar certo, ele vai responder, come on, você não é estúpido, você sabe que vai, mas então seja inteligente agora, da agora para frente, assim, que é muito sério essa área. Não brinque com as crianças, não coloque a mão onde você sabe que não tem que colocar. Sabe, eu estou indignada porque, assim, é um assunto que não tem coragem de falar. Sim, sabe, às vezes você está abusando alguém sem saber que você está abusando alguém. Então, assim, nós estamos aqui como pessoas que já passamos pelas nossas experiências, tivemos a coragem de estar enfrentando isso com terapias. No meu caso, eu cheguei a um ponto que eu cheguei quase a surtar, então eu tive que procurar psiquiatra para entrar com medicamento, porque você deixou a coisa acumular tanto que você chegou lá na frente, o seu cérebro está afetado, o seu psíquico está afetado, que você vai precisar de medicação, de medicamento. Então, assim, mas procure ajuda, de qualquer forma procure. Desabafei. Que bom, né? Isso é tão bom, né? A gente precisa de fazer uma corrente mesmo de pessoas que tenham coragem, que comecem a falar, de pessoas que comecem a proteger, ficar atenta, né? A criança, ela dá sinais, sabia, Silvia? Com certeza, ela dá tantos sinais, ela às vezes não fazia xixi na cama, começa a fazer xixi na cama depois que ela está sofrendo abuso sexual, né? O distúrbio alimentar, se a pessoa que está cuidando ficar atenta, ela vai perceber que a pessoa está diferente. Ela precisa que alguém chegue nela, né, e fala assim, pode confiar em mim, qualquer coisa, eu tô aqui, eu vou te proteger, eu vou cuidar de você, eu não vou deixar nada de ruim acontecer com você, pode confiar em mim.
para ela ter coragem de se abrir, né? Quantas vezes você queria ouvir alguém dizer isso para você, ou explicar. Agora, a primeira coisa que tem que ser feito, se seu filho, por exemplo, chegar em casa da escola e você vê que na mochila dele tem um dinheiro que ele não tinha, o que você vai fazer? Na hora, questionar. Na hora. Na hora. Né? Você, desde o início assim, da educação, você fala, se isso aqui não é seu, você não pode pegar, você vai ensinar ele não roubar, né? Porque todos nós temos tendência ao pecado, é fácil, quando a gente é criança, vê uma coisa que a gente gosta e quer querer pra gente, né? Mas você ensina, você fala. Falar sobre abuso sexual tem que ser tão natural quanto isso, Silvinha. A partir de 2 aninhos de idade, olha, aqui você não pode deixar ninguém pegar. Se alguém pegar aqui, né, no seu órgão sexual, a mãe tem um nome próprio que cada família gosta de usar, né, para o órgão sexual, de uma forma mais delicada, ou se você quiser usar um nome mais científico, né, pênis, a vagina, aqui ninguém pode tocar. Se alguém falar para você pegar de uma forma natural, do jeito que eu ensino. Você fala não que vai ali, põe o dedo na tomada que você vai tomar choque. A gente não fala isso. Exatamente. É isso que eu quero que esse programa chegue até você, sabe? Nós estamos aqui de coração para coração mesmo, sabe? É isso aí, é realidade. A gente não pode ficar tampando, a gente fala, né? Floreando e cobrindo as coisas, não. É a realidade de hoje. Verdade. Porque se você for conversar e fazer uma entrevista com a maioria das pessoas que sofreram abuso, né, quando era criança, elas não sabiam que aquilo era abuso e que ela não podia deixar. Ela, não sabe, ela fica assim até 10, 11 anos, 12, 15 anos de idade, recebendo a chantagem e sem falar nada para ninguém, sofrendo aquela angústia sozinha, porque ela não sabe, não tem certeza que aquilo é errado. Fica aquela dúvida. Será que está me ensinando alguma coisa? Será? Porque geralmente é uma pessoa por quem você tem afeto, tem um vínculo afetivo. Então fica naquela dúvida. O ideal é, a partir dos 2 aninhos de idade, começar a falar. Você não sabe quando é que vai acontecer, se é com 3, 4. Ai, mas esse assunto vai despertar. Não. Faça com naturalidade, do jeito que você ensina qualquer outra coisa errada que ela não pode fazer. Gostei muito dessa ida da tomada, não é? É o que mais a gente teme, né? Uma piscina, você fala, não chega perto da piscina que aquilo ali é perigoso. Não toca na tomada. Quantas vezes você precisa falar para uma criança que se ela cair na piscina, ela vai afogar antes dela saber nadar? A vida inteira. Quantas vezes você vai falar pro seu filho não pôr o dedo na tomada? Quantas vezes você vai falar pro seu filho? A mesma quantidade de vezes você tem que dar essa orientação. Até você ter certeza que a criança entendeu, né? Porque, Samela, uma coisa que você mencionou também, Luiz, porque a criança, às vezes, assim, se é uma molestação, não é uma coisa... Não é um estupro, que é né? diferente, assim, a pessoa faz a criança ter o prazer, né? Então, essa questão, assim, da criança pensar que é uma coisa boa, porque ela está sentindo bem, é uma pessoa que ela confia, então, até então, ela não tem noção, se ela não tem informação que aquilo é errado, ela vai aceitando porque aquilo está sendo correspondido, né? Tá tudo bem. Até que, então por isso que quem é abusador, pelo amor de Deus, gente, não pense porque a criança está achando bom, está gostando, você está fazendo, que não está prejudicando, que está fazendo uma coisa que é certa. Pensa, daqui uns meses, daqui uns anos, aquela criança vai te odiar, porque a gente odeia a pessoa que faz isso com a gente, pode ser quem for. Você tem um período da sua vida até o perdão entrar e você trabalhar perdão, que às vezes toma a vida inteira, porque tem pessoas que têm dificuldade de entender o que é perdão, porque às vezes o perdão é uma decisão, mas aquela decisão, ela tem que desvencilhar os sentimentos e as emoções que ela gerou ali dentro contra aquela pessoa. Então, assim, não pense que você é esse queridinho que está aí fazendo essas coisas, que lá na frente você vai ser odiado, você vai ser uma pessoa que realmente causou um dano pro resto da vida naquela pessoa, não é verdade? Sim. E também, vamos falar uma coisa aqui, né? Às vezes alguém vai até nos rejeitar essa palavra que eu vou falar agora, né? Para os abusadores. Se você está ouvindo essa palavra, se você foi tocado, reconhece, pede perdão, né? Fala, puxa vida, eu sofri abuso, eu cometi esse abuso, se foi para os seus filhos, se foi para os seus netos, se foi para quem você abusou, se foi, né, para a irmã,
né? Tem irmão que abusa da irmã, às vezes um irmão tá com 15 anos de idade, nasce uma nenenzinha quando ela tá com 5, 6 anos, às vezes acontece, né? Então, assim, olha nos olhos, chora de verdade e fala, nunca mais eu quero fazer isso, me perdoe, reconheça o erro, né? Isso é muito importante. E isso pode curar também, né, Silvinha? Às vezes a pessoa que é obrigado, tá na família, como eu sei de gente que tá com um tio ali, que ela odeia aquele tio a vida inteira, é obrigado a tá lá no Natal, é obrigado a tá lá no Réveillon da família, nos aniversários da família, ter que encarar. Poxa, não custa nada, né? Reúne 2, 3 pessoas que você pode confiar ali e fala, eu errei, fala, né? Me perdoa, não deixa isso protelar aí para a vida toda. É possível, né? O perdão cura, o perdão é possível, o perdão é da vida, né? Outra vida para a pessoa. E talvez você está me ouvindo e fala, mas aonde eu vou procurar ajuda, né? Quem eu poderia? Olha, temos várias instituições, né? Hoje, inclusive, eu queria até sugerir a nossa igreja local aqui em Goiânia, a Igreja Videira, ela tem um trabalho com crianças magnífico, maravilhoso. Então, se você olhar aí no Google, né, Igreja Videira, temos espalhados aí no Brasil inteiro. Eu tenho certeza que qualquer uma das pastoras vai te receber com todo carinho para te ouvir e te ajudar e te encaminhar para você saber os próximos passos. E você também pode sugerir, né, terapeutas e não deixa, né, tem também, se for o caso assim, também até de procurar a justiça para você ver que você está dentro de uma situação abusadora, não fica aí achando que, ai, mas o que vai pensar de mim? Depois vai, olha, faça o que é certo, vai atrás, tanto para se ajudar, mas quanto para proteger outro, né? E qualquer dúvida, né, entre em contato aí no Instagram da Silvinha. Silvia Silvier Brasil. Silvia Silvier Brasil, vai estar escrito aí também, vai né? Vai estar escrito certinho. Aí. No privado, pede uma orientação sobre ajuda, onde procurar ajuda, que terá mais informações. E qualquer coisa, nós também estamos à disposição, né? Para ajudar, como terapeuta, socorrer e orientar. Exatamente, né? E vamos te continuar. Então, olha, talvez você achou muito pesado esse programa, porque realmente é um assunto que não é aquele melhor de se ouvir e de falar, mas eu confesso para você que eu me sinto tão aliviada, sabe? Eu me sinto tão aliviada que eu consegui, pela primeira vez, isso aqui é inédito, é a primeira vez, a idade que eu já estou, não preciso falar a minha idade aqui, mas depois dos 40 já, para conseguir ter a coragem de enfrentar os meus gigantes, enfrentar os gigantes de outros que estão ao meu redor também, porque muitas vezes você está nessa caminhada, muitas pessoas que já me ouvindo aqui falam, nossa, você já me ajudou em algum estágio da minha vida, porque você vai ajudando à medida que você está sendo curada, você também vai levando outros para experimentar o que você está experimentando, né? Então hoje está nesse momento aqui de libertação, de consciência, né, do que já aconteceu, do que passou, das terapias que eu já fiz, quanto ajudou você conseguir pensar diferente. Você falou, né, a forma que você pensa, o que realmente afeta as suas emoções. Então, graças a Deus que estou aqui hoje, com todas as ajudas que eu tive, terapêuticas, de profissionais, de psiquiatras. Sou muito grata. Às vezes, uma vez até eu entrevistei o meu psiquiatra, ele falou assim, Silvia, é muito bom você ter essa coragem de falar, esse aqui é o meu psiquiatra, porque a maioria das pessoas quer falar assim, esse aqui é o meu cirurgião plástico, esse aqui é o meu odontólogo, né? Mas assim, eu falo com abertura porque eu acho que assim, por muitos anos, dentro das igrejas, dentro de contexto familiares mais tradicional, você tinha vergonha de falar de saúde mental, de que você desenvolveu um distúrbio mental. Por exemplo, hoje eu trato de transtornos mentais, mas eu não nasci com isso. Eu não acho que eu nasci com isso, mas por causa das consequências de não ter tratado antes. Aí lá na frente acumula, você acaba tendo um diagnóstico aí que você tem que carregar esse crachá aí. Mas eu não me envergonho, sabe? Eu ainda vou estar falando sobre os meus transtornos, vou falar, porque é um assunto que muitas pessoas às vezes estão passando e não tem coragem de falar, não tem coragem de buscar ajuda, mas estamos aqui, sabe, com muita coragem mesmo, para desbravar esses assuntos, para tirar para fora, para nós nos libertarmos, para curar outros, para libertar outros, não é?
Interessante, eu estava pensando, nós podíamos até fazer também e oferecer essa oportunidade de fazer grupo, mesmo que seja online, que seja virtual, seja com mulheres que estão precisando de ajudas, de informação para se curarem, né, do que elas sofreram, ou mulheres que estão vivendo alguma situação assim, que querem saber como fazer para proteger os filhos, as pessoas as crianças que ela cuida, por exemplo. A gente pode fazer isso com mulheres do mundo inteiro, em qualquer lugar que a gente estiver, em qualquer país que a gente estiver, a gente pode, né, fazer reuniões assim para ajudar. Por que não? Então comente aí com a gente, fala, eu quero sim fazer parte desse grupo. E com certeza a doutora Samela, que já é minha doutorinha linda, que eu admiro, que bom ter você aqui. Samela, como foi? Porque olha, pra gente gravar isso aqui, nós tivemos um momento tão único também nosso, Sim, né? A gente encontrou para um café da manhã, e esse café da manhã se tornou assim, num dia de assuntos, de conversas que foram assim libertador, porque eu acho que quando você encontra alguém que a pessoa viveu o que você viveu e que entende e que você pode assim ser transparente, sabe? Eu acho que essa questão de transparência, tem algumas coisas que você não precisa se expor tanto, mas eu acho que você ser transparente e falar, olha, é isso aqui, hoje é onde eu estou, é isso aqui minha realidade. Sabe, não fique assim fazendo de conta, hoje a gente vive num mundo que todos os Instagrams têm os filtros, eu quase não uso filtro, sabe? A hora que você vê, é isso aí mesmo, sabe? Com tudo, é isso aí, é essa a realidade. Porque é fácil você colocar uma roupa legal, tá num carro e ter uma foto do perfil aí. Gente, poxa, quem é essa pessoa? Sabe quem é essa pessoa? É essa aqui que sente dores, que sente tristeza, que é vulnerável, que muitas vezes pisa na bola, que muitas vezes cai, machuca e fica ali na lama mesmo, ali sapateando, não dando conta de levantar, que precisa de alguém ir lá e dar um banho nela. Eu tô falando assim de uma forma, né, um pouco figurativa, mas é isso aí, sabe? Chegou a hora de nós sermos quem nós fomos criados para ser, livres do passado, livres da vergonha, livres dos abusos, livres de tudo isso que tem prendido a gente de voar, de florescer. É tempo de florescer, é tempo de voar. Vamos juntas? Vamos, porque não é vergonhoso, né, Silvinha? O que eu sofri, que é culpa de outra pessoa, não é vergonhoso. É vergonhoso eu não tratar de mim hoje, é vergonhoso eu não me libertar, é vergonhoso eu aceitar viver no passado. Isso que é vergonhoso, né? Então vamos nessa, vamos ser livres, vamos falar, vamos ajudar outras mulheres, outras mães, né? E vamos prosseguir, que eu acho que a nossa missão é curar. Começou. Curar muitas mulheres nessas áreas. Exatamente. Curadas para libertar, não é? Curadas para Junto libertar. Com a doutora Silvinha, lemos. Olha, e fecha os seus olhos aí agora, onde você estiver. Se você não quiser fechar, não tem problema. Mas coloque a mão no seu coração. Eu quero pedir ao Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que é o Paracleto, que é o completo, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que veio para essa terra, para estar aqui, nos auxiliando em todos os nossos conflitos, em todos os nossos dilemas. E neste momento que nós estamos aqui fechando esse programa, eu quero pedir para que esse doce Espírito visite o seu coração, visite o seu lar, visite a sua alma, e que tudo que tem afetado a sua vida até hoje seja tocado por Ele, porque Ele toca de uma forma curadora. Ele vai lá no mais profundo, onde a medicação não consegue ir, onde a terapia não consegue ir. Ele vai lá no mais profundo e tira de dentro de você a dor, a tristeza, a angústia, a depressão, e ele vai derramando esperança, um bálsamo de amor, um bálsamo de consolo, e que você hoje receba esse toque divino aí onde você estiver. Seja abençoado, seja curado, seja amado. Em nome precioso do nosso amado Jesus. Amém. Deus te abençoe.